de encontrar ali um formato bastante adequado, mas de qualquer maneira, esse exemplo que você trouxe, e aqui eu não quero tratar como se fosse de um partido ou outro, mas parece muito dinheiro para ficar na mão só, né, de um dirigente partidário. Eu queria a avaliação, que a gente trouxesse também, a avaliação do Marcos sobre isso, quer dizer, é uma cifra gigantesca para ficar sendo gerida, não parece, pelo menos. Enquanto a Carolina foi falando, eu fui me impressionando com os dados, né? Ali apenas com uma pessoa ali, basicamente, decidindo quem é que vai levar, sendo que o recurso, né? Ele é um recurso que vem de dinheiro público. Eu quero sempre reforçar essa ideia, Marcos. Exatamente. Quando a gente fala de recurso público, parece que é uma coisa que vem do lucro de alguma coisa. Não, vem do nosso bolso, vem dos nossos impostos, né? E que cada vez, por sinal, vem aumentando mais, né? Mas a gente, quando fala de fundão eleitoral, né? Eu acho que, assim, dificilmente algum brasileiro apoia, né, o fundo eleitoral da maneira e da quantidade de recursos que está sendo feito agora, né? Se eu não me engano, o Partido Novo, esse ano, ele até quis botar um limitador, né? Porque se a gente for ver o fundo eleitoral, ele vem crescendo numa proporção maior, e aí entra na minha área, maior do que a inflação. Então, quer dizer, o que subiu, né, a quantidade de recursos para o fundo eleitoral nessa eleição de 2024, ele é desproporcional até mesmo à inflação que vem crescendo no Brasil. Então, a gente fica tentando entender como um país que tem tanta necessidade, né? E a gente vê no dia a dia, nas nossas cidades, né? O quanto tem necessidade de recursos para ser bem empregados, acaba num fundo eleitoral, valores como, né, a Carolina mesmo disse, perto de R$ 1 bilhão, e para um brasileiro comum é difícil entender o que é R$ 1 bilhão, mas assim, é muito dinheiro, né? É dinheiro que poderia, né, auxiliar demasiadamente aí, né, vários setores da camada brasileira, mas que acaba sendo, né, utilizado para as eleições no Brasil e que muitas vezes, como eu disse na minha fala anterior, é muito nebuloso para onde é destinado esse recurso, né? E outra coisa também que é um ponto que, claro, não é dessa discussão, mas que deve ser levado em consideração, é a quantidade de cidades que o Brasil tem, né? A gente sabe que, se a gente for ver aí nos últimos 20 anos, a quantidade de novas cidades que o Brasil teve, quando a gente fala de novas cidades, a gente está falando de cidades, às vezes, de 5, 6, 7 mil habitantes, que tem novos vereadores, tem novos prefeitos, e tudo isso cada vez mais vem inchando a máquina do governo, que vem cada vez comprometendo mais a destinação dos recursos, que cada vez são menores para onde deveriam ser, que é para o crescimento, desenvolvimento do Brasil, e mais para a máquina do governo, que é destinado à parte de custos, de tudo que envolve, né, o poder executivo, legislativo no Brasil. Então, assim, o fundo eleitoral é uma pontinha do iceberg gigantesco, que é a máquina pública no Brasil, que é tão difícil para um brasileiro comum que paga seus impostos, que pega ônibus de manhã cedo, que tem dificuldade para fechar as contas do final do mês, não consegue entender o quanto que é difícil para uns e quanto que é fácil para outros.